Boa noite, queridos e queridas irmãs do Evangelho da Noite. Mais uma vez reunidos, com muita felicidade no coração, desta feita para realizarmos o culto semanal e desta feita da semana do dia 3 de novembro de 2022. E nós estamos muito contentes de estarmos aqui mais uma vez reunidos e vamos fazer a nossa ambiência com o livro, com uma página do livro, aí está caindo a minha marcação, Vinha de Luz. E é a página 161. Para quem gosta de jogar no bicho, ou na Mega Sena, ou na Loto, 161, cristãos. Somos nós. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 20. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, se não for mais justa, se ela não exceder, de modo algum entrareis no reino dos céus. Os escribas e fariseus não eram criminosos, nem inimigos da humanidade. Cumpriam deveres públicos e privados. Respeitavam as leis estabelecidas, vamos chegar mais perto, reverenciavam a revelação divina, atendiam aos preceitos da fé, jejuavam, pagavam impostos, não exploravam o povo. Naturalmente, em casa, deviam ser excelentes mordomos do conforto familiar. Entretanto, para o emissário celeste, a justiça deles deixava a desejar. Adoravam o Pai, o Eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Repetiam fórmulas verbais no culto à prece, todavia não oravam expondo o coração. Eram corretos na posição exterior, contudo, não sabiam descer do pedestal de orgulho falso em que se erigiam, para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Raciocinavam perfeitamente no quadro de seus interesses pessoais. Todavia, eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor. Eis porque Jesus traça aos aprendizes novo padrão da vida. O cristão não surgiu na terra para circunscrever-se à casinhola da personalidade. Apareceu como mestre da cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência que, sob a inspiração do mentor divino, será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exaltando o amor glorioso e sem fim na direção do reino dos céus,
que começa invariavelmente dentro de nós, graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus. E graças também ao Espírito Santo de Deus. Graças às egrégoras das nossas casas, a egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda, individuais e de família. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua enorme falange espiritual que tanto nos envolve, nos abraça, nos auxilia e nos conduz no dia a dia e ao longo deste culto do Evangelho da Noite. Senhor Jesus, estamos exultantes por termos podido chegar até aqui aos teus pés e estar realizando esse culto do Evangelho da Noite. Então agradecemos a oportunidade e agradecemos porque efetivamente soubemos usar a oportunidade. Chegando até aqui. Jesus Cristo, envolve-nos nessa hora que passaremos juntos. Que as falanges espirituais possam visitar os nossos lares e sanitizar os nossos lares físicos e espirituais, possam remover as energias menos ditosas e possam, Senhor, transmutar aquelas vibrações que sejam possíveis de serem transmutadas. Dessa forma que essas equipes maravilhosas possam nos reenergizar e nos reharmonizar. Senhor, que essas vibrações maravilhosas possam também beneficiar todos aqueles que estiverem no raio de ação desse culto e possam também, Senhor, reenergizar e reharmonizar os nossos templos, que são os nossos corpos espirituais, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo espiritual, o corpo etérico, o corpo físico, até chegando, até o corpo físico, o corpo racional também. Jesus Cristo, passa conosco essa hora de estudo e beneficia, Senhor, todas as nossas casas, os nossos lares, os nossos parentes e os nossos corpos. Dá-nos a permissão para dar por iniciado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Então, nessa noite bendita, vamos dar prosseguimento ao estudo do Evangelho de Marcos. Estamos no capítulo 10 e hoje serão os versículos de 13 a 16 que Pastorino intitulou Jesus e as Crianças. É aquela passagem muito famosa, talvez a mais famosa dos evangelhos: deixai vir a mim as criancinhas, Só que Pastorino, que traduziu o texto para fazer o estudo, esse texto que a gente lê é o texto que
Pastorino traduziu dos originais. E os 3 sinóticos relatam a passagem, denotando a importância dela. Mas nenhum dos 3 usa a palavra criancinha. Deixai vir ou virem a mim as crianças. Deixa eu ver no outro. Deixai virem a mim as crianças. Você vê até o Lucas, que escreveu o Evangelho muito tempo depois, usou exatamente as mesmas palavras, entre aspas. Deixai as crianças, só em Mateus, que está um pouco diferente. Deixai as crianças e não proibais que venham a mim, porque destas é o reino dos céus. Mas Marcos relata assim: e lhes trouxeram crianças, para que as tocasse. Os discípulos, porém, as repreendiam. Vendo isto, Jesus zangou-se e disse-lhes: deixai virem a mim as crianças, não as proibais, porque destas é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. E abraçando-as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Essa é a famoso bocejo, emanação fluídica, que geralmente acontece comigo durante a leitura, ou no momento, desse momento de leitura do texto evangélico. Mas o que nós temos aqui? Uma passagem muito conhecida, mas eu não sei se bem compreendida, Por quê? Porque eu não vou dizer que é difícil, porque eu acho que muita gente já acessou, Mas ela é composta, como sempre, de várias etapas e vários ensinamentos, para os atores, que estão na cena. Atores no sentido de estarem participando da cena que está sendo narrada. E lhe trouxeram crianças para que as tocasse. Então isso é um costume que você vê que na época já existia e existe até hoje, a bênção. Só que hoje a bênção pode ser feita com um gesto, Eu fiz agora a bênção da igreja, mas a pessoa pode dar a bênção para as criancinhas, sim, Ou, no caso de benzer, você pode benzer no sentido de transmutação de fluido e doação de fluido. Pode ser de uma forma como se fosse no passe, sem tocar. Pode ser também com um chumaço de ervas medicinais, que aí você vai tocando nos chakras, em alguns pontos, são pontos nevrálgicos, vou dizer, do corpo, ponto em que há cruzamento de muitas vias. Quando eu falo nevrálgico, me refiro a um termo técnico da área biomédica, que é um ponto onde cruzam muitos nervos. Mas aqui eu estou usando também no sentido de
um ponto que cruza muitas vias energéticas, tá? Que, dependendo da pessoa, não é só nos chakras, tá? Os chakras são centros de força, né? De entrada, de energia, de comunicação com o éter. Então, os chakras recebem essas vibrações. E essa questão de tocar é uma questão cultural, a gente não precisa tocar, né? Mas dependendo da crença, do sentimento da pessoa, você vai lá e faz a imposição das mãos aqui no chakra, né? Não exatamente em cima, mas pode ser também desse chakra pituitário, mas pode também ser no frontal, no laríngeo, aí vai descendo, né? O cardíaco, o plexo, né? Esplênico, muito importante, e vai descendo, fazendo reharmonização e reenergização dos chakras, né? Até o genésico, ou o chakra kundalínico, esse de ligação com a terra, esse mais materializado. Os discípulos, porém, as repreendiam porque provavelmente a criança não vem sozinha, ela vem com a tia, com a avó, com os pais. Naquele tempo, nem tão numerosa a família, porque a pessoa morria logo, né? A família não era muito numerosa desses outros parentes. Mas fazia uma bagunça considerável e, ao que tudo indica, aí também a maneira do fazer da época vai se revelando através dessas narrativas, né? No caso aqui estamos acompanhando a de Marcos. Então a gente ficou sabendo que ele trouxeram as crianças, os apóstolos, às vezes discípulos, não eram os 12, né? Mas poderia ser aqueles discípulos que andavam lá com Cristo, acompanhavam tudo, e que depois, lá no Ato dos Apóstolos, quando o Judas já tiver se suicidado, né, supostamente, saído desse plano, lá no final do primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, tem uma eleição para essa vaga, né, do Judas. E o Pedro faz um chamado para que as pessoas se candidatem para a eleição, para ser um dos 12. E ele adverte da seguinte forma: mas tem que ser gente que está conosco desde o batismo, de João, desde o batismo de João. Então a gente também fica sabendo, como é que a gente fica sabendo? Através das outras frases e versículos que às vezes não são propriamente dito o de estudo da noite. Então, através desse lá, do Ato dos Apóstolos, capítulo 1, a gente fica sabendo que lá, depois que Jesus morreu, que eles se reuniram na comunidade do caminho, essa primeira comunidade cristã, que nem tinha esse nome ainda. As pessoas não eram chamadas de cristãs ainda. Lá tinha uma parte das pessoas que estavam lá, que era avaliado em torno de 120, eram pessoas que eram discípulos, que estavam seguindo Cristo, e não era de ontem, né? Você vê, não estou dizendo que todo mundo, mas quando o Pedro faz a chamada, ele faz essa observação: aqueles que estão conosco desde o batismo de João. Então,
esses tantos apóstolos, os 12, depois teve uma ampliação de apóstolos, né? Mas os que foram recrutados pelo Cristo diretamente foram 12. E os outros discípulos, eles estavam sempre ali organizando o meio ambiente, estavam trabalhando na infraestrutura. Então é o povo que ia comprar comida, é o povo que providenciava a elaboração da comida, era o povo que arrumava lá o lugar e as pessoas. E eu pensei isso pastoreando também, né? Quando levava criança, as crianças não deviam ficar quietinhas, né? Deveriam ficar ali, rodando por ali, brincando. E tinha as pessoas que estavam ali para controlar as crianças, né? Os responsáveis pelas crianças, a mãe, né? A avó, a mãe postiça. E aí os apóstolos repreendiam ela, mas indiretamente aos familiares. Aí, vendo isto, Jesus zangou-se e disse-lhes: deixai virem a mim as crianças, não as proibais, porque destas é o reino de Deus. Aí que vem aquela questão que a gente já está até familiarizado, quem vem assistindo aos Evangelhos da Noite já está familiarizado, que é o seguinte: Jesus, você vê, se aproveita de fatos do cotidiano para construir a mensagem. E às vezes, muitas vezes, fica assim de difícil compreensão, porque como ele está falando numa linguagem figurada, ele está usando uma metáfora, às vezes não é imediatamente compreendido, como é o caso de pessoas, eu fico imaginando, né, os irmãos evangélicos lendo isso, é difícil de... Mas mesmo com esse caso das crianças, mesmo as outras denominações que não acreditam na reencarnação, também acessaram esse conteúdo, né? Que, em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. O que ele está falando? Que as pessoas têm que voltar a serem infantilizadas. As pessoas têm que voltar a ficar correndo loucamente e brincando umas com as outras, de pique, de pegar, gritar. Certamente não é a isso que ele está se referindo, né? Ele está se referindo àquelas qualidades que as crianças têm que remetem ao despojamento, à inocência, entende? No sentido de como você se apresenta à vida. Então, muitas pessoas falam: eu prefiro os animais do que os seres humanos. Na verdade, está de novo arremetendo a características de pureza, de fidelidade, de amor incondicional que os animais têm, né? Então, o que é a principal característica, né, que tem nos animais e tem nas crianças? É o desinteresse, né? É aquilo ali, ele se relaciona com você por questões de relacionamento, por amor. A criança, ela está ali do seu lado, ela está ali aberta para receber ensinamentos, carinho, né? Orientação. Ela não julga, né? A criança é um livro aberto com páginas em branco para você escrever. A criança está querendo aprender do meio, né? Aprender do entorno.
E ela está lá como uma folha em branco e pronta para receber, e sem ficar elaborando segundas e terceiras intenções como os animais. É claro que eu não tô fazendo uma ode aos animais no sentido de essa frase, eu prefiro os animais às pessoas, não é uma boa. Se a pessoa realmente acha isso, não é uma um bom sentimento para se investir. Eu prefiro, assim, como é que chama? Eu admiro, eu enalteço esse sentimento do animal, assim como das crianças. Mas a adultez impõe outras observâncias. Então, uma delas é a seguinte: o que ele está querendo dizer é que você tem que ter esse despojamento da alma, de caráter, né? E ética. Então, a criança, ela geralmente não vai arquitetar para fazer o mal da outra, a criança, né? Porque deve ter alguém pensando, mas nos dias de hoje, né, já tem bullying na escola, mas isso é quando a criança já está na escola. É depois de 6, 7 anos. A gente está aqui tratando dessa primeira parte da vida. Tanto é assim que nessa primeira parte da vida, a gente diz, né, o Espiritismo, que a reencarnação está se completando. Por quê? Porque nesse momento você tem aquele véu do esquecimento. O véu do esquecimento paira sobre a sua cabeça. Você ainda não fez o resgate de todas as suas características pretéritas, embora algumas marcantes apareçam logo, que é o caso da criança que senta no piano e sai tocando, a outra que dança muito bem, tem uma coordenação. Dança muito bem no sentido, não é carimbó ou ukulele, é no sentido de coordenação motora, de propriocepção do corpo. Essas crianças, ou então a criança tem muita habilidade com língua, né? Sabe palavras estranhas, assim, que não é de uso corrente. Mas repara que aí algumas são consideradas gênios, prodígios, né? Repara que 99% disso aí vai desaparecer. Né? É criança que toca piano muito bem. Depois, quando ficar adulto, nem vai tocar piano nenhum. A outra que dançava eximiamente, né, fazendo as posições do balé, também nem vai acontecer. Porque é quando vai dar a confirmação da reencarnação. E aí, assim, num primeiro momento, ela tinha essas características afloradas que ela trouxe da última vida, mas depois que ela assumir esse corpo, com esse campo vibracional naquela família, outras manifestações fluídicas da individualidade, né, do ser, daquele ser, vão acontecer. A gente sabe que esse momento do véu do esquecimento é o momento em que podem ocorrer perdões e aproximações entre os elementos da família, tá? Entre os componentes da família. Então é um momento em que antigos inimigos, né, ou pessoas que muito provavelmente você já encarnou com esse povo que é da sua família. E aí vocês já se fizeram coisas boas, mas também não muito ditosas. Nesse momento que você está reencarnando de novo, que você era pai, agora é filho, que você era irmão, agora é pai,
você agora vai ter possibilidade de resgatar esse passado complicado, ainda de forma amorosa, num ambiente amoroso. Não é 100%, pode ser que não ocorra nessa encarnação, mas já vai arrefecer, porque vocês vão estar em contato, suas psicosferas, e arrefecer as relações para depois, num segundo momento, numa outra encarnação, quem sabe, vocês efetivamente se encontrarem. E aí essa criança que está aí, né, abaixo de 6 anos, parece que já tem mensagem dizendo que a reencarnação antigamente ela se processava completamente aos 7 para 8 anos. Parece que já está em 6 para 7. Repara que é quando você começa a ter lembrança contínua. Você tem flashes quando você é criança. Quando eu ganhei aquele bichinho de pelúcia vermelho. Aí você lembra desse fato, mas você ainda não tem a memória contínua. Você não sabe contar o que aconteceu antes e nem o que aconteceu depois dos flashes. A gente sabe que reencarnou a partir do momento que a memória é contínua, né? De manhã eu tomei café, deixei o café cair na roupa, aí eu fui para a escola manchado, dei uma topada, voltei com o dedão doendo, que você tem possibilidade de contar a história contínua, entendeu? É ali que você tem a reencarnação completada, o processo. Aí o Pastorino enumera qualidades que as crianças teriam, que seriam essas qualidades que Jesus estaria aludindo. Então, a humildade, a criança, pelo menos a antiga, né? Que hoje em dia já tem umas crianças que ela chega na festa para arrasar, mas, de novo, é aquela criança que já está meio instituída na vida e já fez uma proteção. Então ela chega lá, ela vai no meio de todo mundo, dança, porque é uma criança que já recebeu um aceno positivo do meio ambiente, dos pais, dos avós, dos tios, dos padrinhos. Mas, em princípio, antes disso, é a humildade, né, que ela está sempre ali, se sabendo menos que os outros. O amor, né, que é um amor incondicional. Em princípio, ela gosta de todo mundo. Só não vai gostar de quem ela não conhece, porque aí ela tem aquela coisinha de bichinho do mato. Aí depende do tipo de criança, né? Se você criar uma criança numa casa que é um entra e sai danado, todo mundo mete a mão na criança, é a mesma coisa que como se você criasse aquele cachorro que vai com todo mundo. Eu estou comparando aqui para termos de funções neurocognitivas. A ânsia de saber, né? A inocência, essa inocência ligada também à humildade, a simplicidade, e eu diria até simplicidade do pensamento, e a docilidade. A criança, normalmente, se ela não for exposta à violência, se ela não for alvo de violência, ela geralmente é dócil. Ela é dócil, né? Ela só vai ser raivosa e irascível com você se ela for exposta a esse tipo de ambiente, de ação sobre ela. Então, aqui o Cristo está querendo fazer alusão a isso, tá? Ele aproveitou a questão das crianças. Você tem que chegar para se correlacionar com Deus com essa pureza d'alma e essa despojamento. Até porque nós que somos reencarnacionistas, a gente já sabe que aquele espírito é um espírito antigo e que depois que ele assumir a sua verdadeira verve,
e for expressar todos esses atributos que ele traz milenarmente, né, todas as experiências e os vínculos e os vícios também, né, ele vai ser um espírito como todos os outros. Ele vai perder todos esses itens aí que acabaram de ser ditos. Tá? Então, agora nós vamos passar para o nosso passe. Vamos nos colocar de forma ditosa, assim bem relaxados, inclinados, sentados ou deitados, e acompanhar o mantra para receber esse passe fluídico terápico dos nossos guias e protetores espirituais e da equipe do Evangelho da Noite. Graças a Deus. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio divino das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos ainda inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância. E disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e a sua maravilhosa falange espiritual,
graças às egrégoras das nossas casas, da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, graças aos nossos guias e protetores espirituais, individuais e de família, que são a egrégora da nossa família, e a equipe trabalhadora do Evangelho da Noite e a nossa equipe trabalhadora do Culto do Lar, que também participa. Jesus Cristo, rogamos que todos esses queridos visitantes da equipe espiritual possam ter sido muito bem recebidos em nossos lares, em nossos templos, e que nós, Senhor, possamos ter aurido as melhores vibrações e os melhores ensinamentos, de forma que todos possam ter sido abundantemente abençoados. Que o Cristo de Deus possa ter brilhado em nossos lares, possa nos envolver, nos abraçar e nos conduzir da melhor forma possível. Que todas aquelas pessoas, parentes consanguíneos, parentes da família vibracional, de harmonia, que estão no raio de ação desse culto, possam receber abundantemente, terem sido atendidos abundantemente. Jesus o Cristo, dá-nos a oportunidade, Senhor, de levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia, para os nossos ambientes de trabalho e todas aquelas outras pessoas com as quais fazemos a interface. Jesus Cristo, abençoa-nos abundantemente. Vamos pedir o envolvimento, Senhor, de todos os líderes mundiais, materiais e espirituais, um quanto de energia para a transição planetária e para a saúde do planeta e dessa humanidade encarnada e desencarnada. Vamos fazer agora uma pausa para que cada um coloque as suas intenções. Nosso Senhor Jesus Cristo, dá-nos a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma semana ditosa, protegida e envolvida pelos Mestres Supremos, graças a Deus.